Você sabe que a maioria do nosso corpo é composto por água. E aí você vai estudar o líquido intracelular e o extracelular e tá ficando meio confuso, entender a diferença que existe entre eles? Então, se você quiser entender bem esse assunto, pegue um café e fique até o final do vídeo, porque nós vamos fazer um resumão bem legal dessa aula. Bom, então o tema da nossa aula é líquido intracelular e líquido extracelular, conhecido como LIC e LEC. Mas a gente não pode chegar falando direto desse líquido sem entender o que é a célula, do que a gente está falando, o que é o intracelular e o que é o extracelular. Aqui nessa figura, a gente tem uma representação de uma célula, que é a menor estrutura funcional viva que a gente tem aqui no nosso corpo, e a gente vê que essa célula ela é delimitada por uma membrana celular. Então, tudo que está fora dessa membrana é extracelular. Tudo que está dentro dessa membrana aqui é intracelular. E aqui está mostrando que as nossas células elas possuem um núcleo, onde vai ter uma parte aqui bem importante da nossa genética, síntese de proteína e controle de uma série de processos relacionados às nossas células. Então, todas as nossas células são assim. Elas têm uma membrana celular e um núcleo. Claro que elas são específicas, né? A célula muscular é diferente da célula do sistema nervoso, do sistema digestório, mas basicamente elas vão obedecer essa anatomia aqui. E aí, nessa outra figura, a gente vê a célula aqui em amarelinho. Agora o núcleo não está aparecendo, tá? O núcleo estaria aqui dentro. Mas o que a gente vê? A gente tem uma célula aqui e a gente tem a parte de fora. Essa parte de fora é o líquido, é onde a gente tem o líquido extracelular. Essa parte dentro da célula é onde a gente tem o líquido intracelular. Então, quando a gente fala sobre líquido intracelular e líquido extracelular, parece meio óbvio, mas é bom a gente ressaltar. O líquido intracelular é o líquido que fica dentro da célula e o extracelular, qualquer líquido fora da célula. Só que esse fora da célula pode ser em alguns lugares diferentes, como a gente vai ver. E esses líquidos eles podem ter uma composição diferente, que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, a gente vê que a gente tem a célula, o líquido extracelular e aí sim o meio externo, a parte de fora aqui do nosso corpo. Então, todas as nossas células elas ficam banhadas por esse líquido extracelular aqui. Então, dentro do nosso corpo tem muita água, que é esse líquido extracelular, e as células elas ficam ali dentro desse líquido. É muito importante que o nosso corpo ele mantenha esse líquido extracelular em condições ideais para que a nossa célula continue funcionando. Então a gente fala que o líquido extracelular ele é um tampão, tá? Como assim um tampão? Imagine que a sua célula ela precisa de glicose para funcionar. Ela precisa de oxigênio para funcionar, dentre outras coisas. E esse oxigênio, essa glicose, ele vem desse líquido extracelular. Então, nosso corpo, ele faz de tudo para manter o nosso líquido extracelular o mais viável possível para que a nossa célula continue funcionando. Se a gente para de respirar, o oxigênio não vai entrar no nosso líquido extracelular e não vai chegar até a célula. Se a gente não se alimentar bem, ou se a gente não conseguir quebrar os nossos glicogênios, a gente não vai ter glicose para chegar até essa célula. Então, o nosso corpo ele fica monitorando esse líquido extracelular para manter esse líquido extracelular em uma condição favorável para que a nossa célula consiga continuar existindo. Então, a gente vê aqui, a gente tem essa parede externa, né, de células que realizam trocas e células protetoras. Então, a gente pode pensar aqui nesse exemplo que eu dei, no oxigênio. Então, a gente tem material que entra e sai do corpo por aqui, por exemplo, oxigênio. No nosso pulmão, o oxigênio vem da via aérea, passa pela célula e vai cair aqui no nosso líquido extracelular. Desse líquido extracelular, ela vai passar para o líquido intracelular, tudo bem? Então, a gente tem duas barreiras, né? Esses materiais eles entram no nosso corpo, só que quando eles entram no corpo, eles não entram já direto na célula, eles entram primeiro no líquido extracelular e a gente vai controlar ele aqui. Depois, ele pode ou não entrar na célula.
Porque essa membrana que fica aqui, ela faz um controle, ela não deixa qualquer coisa passar. Então, o que é para entrar, entra. O que é para sair, a gente manda para fora. Então, por isso que a gente vai ver que o líquido extracelular, essa parte de fora, ele pode ser diferente do intracelular, porque a gente tem essa membrana aqui que vai controlar o que entra e o que sai. Então, quais são os fluidos corporais, né? Onde que está esse líquido aqui? Primeiro, os líquidos eles estão, então, como eu já falei, em duas partes. O líquido extracelular e o intracelular, tudo bem? Eles estão em equilíbrio osmótico, como eu vou comentar com vocês, mas em concentração diferente. Olha só, aqui a gente vê a célula. Então, compartimento de fluidos corporais. Célula, líquido intracelular e o extra. O intracelular, tranquilo, a gente já viu. É o líquido que fica aqui, ó, dentro da célula. Então, aqui eu tenho líquido dentro dessa célula, eu tenho líquido dentro dessa aqui, dessa aqui. Se a gente for somar todo o líquido que a gente tem dentro das nossas células, ele corresponde a mais ou menos 2/3 do volume total de água que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, a grande parte da água, do líquido que a gente tem no nosso corpo, ele fica dentro da célula. Já o líquido extracelular, ele é dividido em duas partes. A gente tem o plasma sanguíneo, que é a porção líquida do sangue. Então, a gente vê aqui um vaso, a gente vê as hemácias, só que em volta das hemácias a gente tem aqui o plasma, que a gente até consegue separar quando faz um exame de sangue sem grande dificuldade. Então, esse plasma, ele também faz parte desse líquido. Só que além do plasma sanguíneo, a outra parte que a gente tem o líquido é o líquido intersticial, que ele fica aqui, ó, entre o sistema circulatório e as células, que é essa parte roxinha. Então, você vê que as células estão aqui, só que eu tenho, ó, esse interstício aqui. Muitas vezes, quando a gente está no começo da faculdade, o professor fala de interstício e a gente fica pensando, mas onde que está esse lugar? O que é interstício? O interstício é esse espaço que não é nem dentro da célula e nem dentro do vaso. Ele é um espaço que fica aqui, ó, extracelular. Então, quando a gente soma o líquido que tem no plasma e o líquido que tem no interstício, fora da célula, que fica em volta ali da célula, a gente tem o resto do líquido. Então, 1/3 do nosso líquido está no líquido extracelular, 2/3 dentro ali das células. Então, a gente vê aqui, ó, um exemplo em percentual e também em litros. Quando a gente vai pegar o total, né, a gente tem ali, ó, intracelular mais ou menos 28 litros. Esse é o exemplo de um homem de mais ou menos 70 quilos. E 14 litros a gente tem dividido no plasma e aqui no interstício, tudo bem? Esse outro gráfico aqui ele mostra também a mesma coisa para a gente ter uma noção da quantidade de líquido intracelular no interstício e no plasma que a gente tem distribuído aqui no nosso corpo. Mas eu tinha comentado com vocês que esse líquido está em equilíbrio osmótico, né? O que é esse equilíbrio osmótico aqui? Isso significa que a água ela passa de uma célula para outra, ela entra, ela sai. Então, olha só, a água é a única molécula que se move livremente entre as células e o líquido extracelular. Então, a água consegue passar. A gente tem algumas proteínas de membrana na célula que fazem essa água passar livremente. Então, a água, como ela tem essa movimentação livre, ela sempre vai buscar um estado de equilíbrio osmótico. Ou seja, o que é esse equilíbrio osmótico? É o que significa que a gente tem concentração de líquido nos dois lados da membrana. Lembrando que a concentração é a quantidade de soluto sobre o volume de solução. O que é isso daqui? Vamos pensar que a gente tem, por exemplo, sal, cloreto de sódio. Tem dentro da célula e fora. A gente vai puxar a água proporcionalmente para aquela quantidade de soluto. Então, se tem bastante sal dentro da célula, ela vai puxar mais água para dentro da célula. Se tem mais sal para fora da célula, vai puxar mais água para fora da célula. Isso é equilibrar a concentração, tudo bem? Então, a água ela sempre vai ficar passando de um lado para o outro para buscar esse equilíbrio osmótico, para manter a concentração aqui igual nos dois locais, tanto dentro quanto fora da célula. Por isso que a gente pode ter
um aumento das nossas células, uma diminuição, dependendo de algumas alterações de soluto, que a gente vai ver em outras aulas. Só que, apesar de a gente ter aqui, ó, isso é importante, um equilíbrio osmótico, então a água vai passar por osmose e vai sempre buscar o equilíbrio, a gente tem um desequilíbrio químico. Por que a gente tem um desequilíbrio químico? Aqui, ó, a gente vê o líquido intracelular, intersticial e no plasma. E o que a gente vê aqui? Por exemplo, potássio. Eu tenho bastante potássio dentro da célula, mas eu tenho pouco potássio fora da célula, tá vendo? O sódio, eu tenho bastante sódio fora, mas eu tenho pouco sódio dentro. Por que isso acontece? Eu tinha comentado com vocês que a célula ela tem uma membrana, e essa membrana ela é semipermeável, ou seja, essa membrana que vai definir o que vai entrar e o que vai sair da célula. E para a nossa célula ter o funcionamento normal, a gente vê aqui ó, que muitos desses íons eles precisam estar em concentração diferente. Se eu tiver a mesma quantidade de sódio e potássio dentro e fora da célula, acabou, minha célula não vai funcionar mais, tudo bem? Então, a gente tem diversas alterações, um monte de diferença desses íons aqui dentro e fora da célula. Então, a gente fala que a célula ela tem um desequilíbrio químico e ela tem que manter esse desequilíbrio químico para ela funcionar normal. Se eu equilibrar os dois lados da célula, a gente vai ter problema aqui. Um exemplo de como a gente mantém esse desequilíbrio é a nossa famosa bomba de sódio e potássio. Ela utiliza energia aqui para ficar mandando sódio para fora e potássio para dentro. Por isso que quando a gente vê aqui sódio fora da célula, potássio dentro da célula. Porque a gente tem uma bomba, uma proteína lá na membrana que faz esse trabalho e ela precisa de energia. Se a gente não tem mais energia, tudo vai se equilibrar e a gente vai parar todos esses processos fisiológicos aqui. Além do desequilíbrio químico, a gente também tem o desequilíbrio elétrico. Como a gente tem essa alteração de soluto aqui, ó, eu tenho soluto de íon, eu tenho bastante sódio positivo fora, eu tenho bastante potássio negativo dentro. Então, quando a gente vê aqui a membrana plasmática, na parte de fora eu tenho uma carga elétrica positiva e na parte interna eu tenho aqui uma carga elétrica negativa. E isso daqui vai ser muito importante para a condução de energia, para a condução de eletricidade lá nos neurônios, na membrana das células musculares e todas as outras células. Quando você aprender potencial de ação, você vai ver que a gente tem essa alteração aqui de polaridade da membrana. Uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. Então, leak e lack, eles se diferenciam também nessa parte aqui do desequilíbrio químico, tudo bem? Antes de eu fazer esse resumo, se você gostou dessa aula, lembra aqui de deixar o like e se ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar o canal, compartilha com seus amigos e veja as outras aulas que tem bastante aula sobre muitos sistemas aqui, tá? Então, o que a gente viu? Essa homeostasia, inclusive a gente tem um vídeo específico sobre homeostase, vai aparecer aqui em cima, aqui no card, você pode clicar ou também na descrição. Nosso corpo ele vai buscar essa homeostasia, mas essa homeostasia não é equilíbrio, tá? A gente viu que a gente tem um monte de alteração ali. O que a gente tem? O equilíbrio osmótico, beleza. Então a água sempre vai buscar equilibrar a concentração, mas a gente tem desequilíbrio químico e desequilíbrio elétrico. Então, aqui na osmose a gente equilibra, beleza. Só que aqui na parte química e parte elétrica, a gente precisa ter esse desequilíbrio. É assim que a gente consegue manter o funcionamento normal do nosso corpo. Então, essas são as diferenças aqui entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Lembrando que se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa um like, pode deixar um comentário aqui se você tiver alguma dúvida e eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais!